Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: a quem procurais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Ele disse: sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo.
Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: e o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucificam, crucificam. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: não temos uma lei, nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse a Jesus, aos judeus: eis
o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, uma peça única de alto a baixo. Disseram então entre eles: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E logo saiu sangue e água. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um, depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto,
não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu, dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e num jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero com muito carinho saudar o Padre Francisco, ele que nesses 24, 25 anos me acompanha e fatalmente, felizmente, eu o acompanho nessa vida e nestes últimos anos juntos aqui nessa paróquia que é a primogênita do coração de Jesus. Também quero saudar as alunas da Universidade Federal de Sergipe, que estão conosco gravando por ordem de seus professores, para que possam acompanhar um rito católico, e uma delas, minha senhorita, lá em Malhador, também está aqui, filmando, gravando, para que possa depois fazer uma síntese e entregar o trabalho à sua disciplina. Também quero agradecer a você, todos vocês, e a você que entendeu que na tarde de ontem, hoje até amanhã, devemos estar unidos ao pároco, ao nosso pároco, e nele unidos, e com ele unidos a toda a igreja, que nesta quaresma, neste tríduo, faz o caminho com o seu Senhor. Sabemos muito bem, como eu disse ontem, que nós não praticamos nem masoquismo, nem sadismo. O que nós fazemos é estar perto do nosso Senhor. E terminei a homilia dizendo ontem que gostaria que todos os dias a nossa alma, a nossa carne, os nossos sentidos, todo o nosso ser estivesse diariamente, constantemente unidos a Cristo, você e eu, unidos a Cristo, como essa fotografia que nos persegue nas quartas-feiras da procissão do encontro, quando a Virgem Maria se encontra com o Senhor, o seu Filho. Ele, a bem da verdade, é que nos encontra. E se bem nós entendêssemos, e eu sei que lentos como nós somos para apreender e entender, quisera eu que rapidamente, como dizia nossa mãe, nosso pai, e fazendo memória o Padre Francisco da quarta-feira, da relação que nós temos com nossa mãe, quando nossa mãe diz, para aprender o que não presta, você é rápido. Mas para aprender o que eu ensino, que é bom, demora. Quero que eu e você rapidamente adiantemos,
saiamos dessa letargia e lentidão que nos afasta desta unidade. Eu, Cristo. Você, Cristo. Cristo e eu. Quando a ciência a sociologia da religião, ou a ciência da religião, vai estudar o fenômeno Deus, e entenda a palavra fenômeno como ação física, ação de causa e efeito puramente sociológica, porque a ciência da religião não entende religião como um efeito de uma divindade que vem ao encontro do ser humano, mas como movimento do ser humano que cria uma divindade. Entende então como um esforço científico que a ação do divino no ser humano existe, sim, mas enquanto fenômeno. Ninguém na face da terra pode dizer que o homem, o ser humano, não se inclina para uma divindade. É verdade, o ser humano se inclina para uma divindade, ainda que seja uma pedra, um boneco, um pedaço de pano, ou uma semente. Para a ciência da religião, isso eles vão chamar, tem um nomezinho dentro da fenomenologia, que eles dizem de presencialização. É um esforço, quando vocês estão estudando a religião, é um esforço para que o ser humano e a ciência possam entender por que é que o ser humano procura o divino. E aqui para nós, já adiantando essa nossa conversa, para nós cristãos, não é o ser humano que busca o divino. Para nós cristãos, é Deus que vem ao nosso encontro. Não esqueça nunca disso. Por mais que nós façamos nossos exercícios espirituais, como fizemos agora na nossa quaresma, nossa via sacra, por exemplo, a intensificação da oração, do jejum, da caridade, o que fazemos sempre, nós não podemos esquecer nunca, jamais, que nas suas loucas orações e nos seus vazios constantes e nas suas maiores indagações, como a gente escuta nas confissões: Padre, passei por uma crise e me faltou fé. Confesso-lhes, me dá vontade de pegar um chinelinho e dar umas boas palmadas. Não pode ser feito isso, não. Para você recordar que não são os seus esforços que antecipam a vontade de Deus. Desde a eternidade, Deus lhe procura. Desde a eternidade, o Senhor sabe dos dias da sua existência. E que deixe que eu lhe lembre que os dias da sua existência são eternos. Nós estamos falando de eternidade. Não dias de existência nesta vida, mas de eternidade. Deus sempre nos procura. Então, essa presencialização do sagrado acontece cotidianamente desde o Verbo, quando Cristo encarnou-se e tomou a nossa condição humana. E passado pela cruz, ressuscitado, esse Senhor até hoje lhe chama. Um dia eu fui coroinha. Um dia um Pai Nosso, desculpe essa expressão, atropelou, engasgou Padre Francisco. Mas um dia um Monsenhor passou por mim nas minhas terras e tocou na minha cabeça. Ele não mais mora nesta terra, está com Deus. Com certeza algum sacerdote encantou e seduziu o coração daquele menino e que o trouxe para a vida. Até hoje nós percebemos o quanto estes meninos daqui e tantos outros que estão por aí envolvidos nessa liturgia foram chamados, não estão aqui por obrigação, estão porque se foram seduzidos por uma presença significativa que marca
crava, incomoda. Poderiam estes meninos estarem agora no feriadão. Inclusive, alguns deixaram de jogar bola. Tinha um campeonato fora do estado. E estão toda hora mostrando as fotos. Olha como eles estão lá. E a pergunta deles é, para quem foi, onde é que você faria jejum aí? Eles estão aqui de forma gratuita. E porque são eles também que sentem essa presencialização do sagrado. Nenhum de nós dois padres obrigamos esses meninos a estarem conosco. Eles estão porque fazem essa experiência do sagrado. E eu sei também que você está aqui não por obrigação. Amém? Estão porque vocês sentem na vida de vocês a ação de Deus. Então, vamos dar um passo nesta sexta-feira em que nós caminharemos, não só nesta celebração, que será concluída amanhã, mas daqui a pouco, quando nós saímos por estas ruas, com a nossa procissão do Senhor Morto. O próximo passo é que você reitere no seu coração, na sua cabeça, os passos que você tem que dar com Deus. Não tenha dúvida, Deus caminha com você. Mas eu tenho dúvida se eu quero caminhar com Ele. Isso extrapola, portanto, um fenômeno sociológico estudado por uma cientista. Isso ultrapassa, portanto, aquilo que os ateus dizem. Deus não existe. Isso ultrapassa os que as estruturas políticas e econômicas desse mundo, que nos tratam como lentos e idiotas. Isso é um chute no calcanhar do maior doutor que possa existir, que diz que a religião é ineficaz, ou melhor, sendo mais objetivo, isso é um chute no calcanhar de quem diz que a religião aliena o ser humano. Enquanto muitos dizem, vivam, comam, bebam, porque vocês amanhã morrem, a igreja nos chama ao silêncio, à oração, ao esconderijo, a sermos guardados pelo Senhor. Enquanto a igreja diz, pule, cante, dance, festeje, nós temos o sinal da cruz. Enquanto o mundo nos chama de masoquistas, nós entendemos que a paixão de nosso Senhor não causou nele medo, não causou nele covardia, não causou nele omissão. Sendo homem, o novo Adão, ele passou pela cruz por você, por mim. E assim, somos livres. Os senhores são livres para estarem aqui, sim ou não? Eles não ouviram. Os senhores são livres para estarem aqui, sim ou não? Sim. Você é livre para estar aqui, sim ou não? Sim. Por causa de Cristo. E como nós, aqui em Laranjeiras, no mundo inteiro, o mundo católico está agora sob o sinal da Santa Cruz, a quem iremos adorar. Veja que essa presencialização de hoje, na comunhão sagrada, nós vamos nos unir a Ele, mas você vai estar diante do crucificado. E de forma presencializada, acontecerá que você vai encontrar o Senhor na cruz. Como não estivemos naquele dia, a hora estaremos. Para Cristo, a cruz tornou-se árvore da vida. Enquanto o mundo diz que a cruz é um horror, a cruz é um peso suave que ele leva. Enquanto o mundo diz, não siga a Cristo,
aquele destruído, crucificado, a igreja diz para a cruz: ó lenho e cravos tão doces. Enquanto o mundo diz para os jovens e para a família: se afaste, não queira Deus. Para que Deus? A igreja olha para a cruz e diz: com flor e frutos iguais nos sustentais. Olhando para a cruz, eu e você deveremos dizer: ó cruz, que selva alguma produz. Por fim, ó lenho da Santa Cruz, mais nobre em meio às demais. Por fim, olhando para a Santa Cruz, poderemos dizer, como a igreja nos ensina: ó cruz fiel, sois a árvore da vida. Terminada esta celebração, desse segundo dia, eu peço que você não se disperse, por favor. Não se disperse, não só hoje, não só amanhã. Nunca mais se afaste daquele que todo dia procura sua alma. Tenho sede, e não do vinagre. Eu tenho sede da sua alma. Amém.